A recomendação de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, à primeira vista parece uma história bem simples, né? Uma questão de saúde. Mas segundo a fonte que a gente vai analisar hoje, a coisa é bem mais embaixo. O que está rolando nos bastidores de Brasília, na verdade, é um baita acordo político. Para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça, vamos seguir o fio da meada que a nossa fonte desenrolou. A gente começa com a crise de saúde, que foi o estopim de tudo, passa pelo tal do acordão, vê quem são os jogadores e o que está em jogo e termina com uma pergunta. O que isso realmente significa para o futuro? Então, vamos começar pelo começo, pelos fatos. O que aconteceu, preto no branco, para essa história de prisão domiciliar voltar com força total justo agora? A linha do tempo aqui é fundamental. Olha só que virada, hein? Em fevereiro, o STF disse não. Aí, no meio de março, Bolsonaro é internado com um problema sério, uma broncoaspiração que virou pneumonia. E segundo a fonte, o negócio foi grave mesmo, com risco real de morte. Pouco depois, no dia 23, a PGR muda de ideia e recomenda domiciliar. A justificativa oficial? A tal da evolução clínica. A pergunta que não quer calar é: foi só isso mesmo? Uma questão humanitária? E é aqui que a análise da nossa fonte fica interessante de verdade. A resposta que eles dão é um sonoro não. A saúde foi o pretexto perfeito, o catalisador, mas a história real, gente, é sobre poder e uma poderosa articulação política. E essa articulação toda tem um nome bem conhecido em Brasília, né? A fonte chama de acordão. Vamos mergulhar nessa teoria que, sinceramente, faz muito sentido. Pensa bem, a recomendação da PGR não surgiu do nada, não pegou ninguém de surpresa. Foi um movimento totalmente calculado. E é chave para entender isso, segundo a análise, é a sintonia fina entre o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A fonte é categórica. Gonet só recomendou a domiciliar porque já estava tudo alinhado com o tribunal. E aqui estão os 3 arquitetos do suposto acordo: Gonet, que assina a recomendação, Moraes, que bate o martelo, e Flávio Bolsonaro, que teria sido o grande articulador. A fonte destaca um ponto crucial: a conversa que teria acontecido entre Flávio e Moraes. Esse encontro, segundo a análise, foi o ponto de virada, o momento que selou a negociação. Certo, mas por que todo mundo teria interesse nesse acordo? O que cada lado ganha com isso? A resposta, como quase sempre em Brasília, está nos cálculos de poder. A análise aqui é cirúrgica. Tanto o STF quanto o governo Lula tinham um medo em comum: uma bomba relógio política. Imagina o caos se a saúde do Bolsonaro se complicasse de vez na prisão. Isso criaria um mártir e daria muita munição para a oposição. Então a domiciliar era a válvula de escape perfeita, uma forma de tirar essa batata quente do colo deles. E essa frase da fonte resume tudo. Todo mundo quer o Bolsonaro na prisão domiciliar a essa altura. Virou um consenso para abaixar a temperatura porque a pressão no sistema político já estava se tornando insustentável. Mas a gente sabe que acordo em política não tem almoço grátis, né? Sempre tem o toma lá, dá cá. Então, o que foi colocado na mesa de negociação? Quais foram as moedas de troca? A fonte descreve uma teoria que circulava antes, um acordo original. A jogada seria a seguinte: Flávio Bolsonaro sairia da corrida presidencial de 2026, abrindo o caminho para Tarcísio, e, em troca, o pai dele iria para a prisão domiciliar. Do outro lado, o sistema toparia domiciliar, mas queria a derrubada do veto à lei da dosimetria. E o que é essa pau de lei da dosimetria? Esse é o pulo do gato. É uma lei que, na prática, poderia recalcular e reduzir as penas de centenas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Imagine o alívio de pressão política que isso traria. Era uma peça-chave no tabuleiro. Só que aí a fonte aponta uma reviravolta. A domiciliar está avançando, mas aquela parte do acordo sobre Tarcísio parece que foi para o espaço. Isso sugere que o jogo mudou, que um novo acordo foi feito. E nesse novo cenário, Flávio Bolsonaro emerge não mais como um radical, mas como um nome mais moderado. Alguém com quem o sistema acredita que pode negociar. Então, no fim das contas, quem sai ganhando com tudo isso? Para a fonte, a resposta é claríssima e tem nome e sobrenome: Flávio Bolsonaro. A análise aqui é taxativa. Isso não é um ato humanitário, é uma vitória política. Uma vitória da estratégia liderada por Flávio, cuja articulação nos bastidores, segundo a fonte, funcionou com a precisão de um relógio suíço. A fonte até desenha um placar, um potencial 3-0 para o Flávio. O primeiro gol, a domiciliar para o pai, já foi marcado. O segundo seria conseguir que o Congresso derrube o veto da lei da dosimetria. E o terceiro gol, o da vitória no campeonato? Ser eleito presidente em 2026, com o caminho agora muito mais aberto.
No final, a análise deixa essa questão no ar. O que estamos testemunhando é só um movimento para acalmar os ânimos e garantir a estabilidade? Ou é o primeiro passo de um grande realinhamento de poder já mirando a próxima eleição? A fonte sugere, e os fatos parecem reforçar, que essa história é muito, mas muito maior do que uma simples crise de saúde.